Fala galera, tudo bem? Aqui é o Peak Trader Gabs e eu vou estar hoje te ensinando como operar Forex, Day Trade, né? Pares de moeda, tipo Euro USD, GBP USD, é, ouro, né? Commodities, você vai operar talvez as índices também, Nasdaq, ouro, Shah USD, prata. É, Independente do que você for operar, se tiver um gráfico com velas, isso aqui serve, tá bom? Uma coisa que eu gostaria já de cara deixar muito claro, gente. Quem realmente sabe operar, quem realmente lucra nesse mercado, não tem por que a pessoa te cobrar um tostão pela o que ela aprendeu, entendeu? Pelo o que ela tá te entregando aqui, não tem por quê, porque uma pessoa que não vive do mercado, que não faz dinheiro com o mercado, mal vai conseguir pagar, tipo, uma coisa que faça cócega em alguém que lucra de verdade com esse mercado. Alguém que é assertivo, que vive do mercado, R$ 1.000 não faz diferença. Às vezes você vai pagar o quê? No máximo de um curso 1.000. Hoje em dia os cursos o pessoal gosta de vender por 300, 200, 600. Isso aí não vai fazer diferença em alguém que vive do mercado. Então toma cuidado. Você não precisa comprar curso de ninguém para isso, entendeu? Isso aí você não precisa. Tipo, tem coisas que é totalmente gratuita e às vezes a gente complica. A gente acha que vai ter uma estratégia miraculosa de alguém que vai acertar. Nenhuma estratégia vai acertar 100%. Isso aí é óbvio. Mas a gente tem um respaldo, que é que no mercado de Forex, no mercado de Day Trade, você só precisa ser 50% assertivo para você ser lucrativo. Então pense nisso, você tem duas direções só. O mercado ou vai subir ou vai descer. Não é 1.000 opções. Você tem só duas. Ou vai subir ou vai descer. Então não é complicado assim. Não tem por que super complicar uma estratégia, uma coisa assim miraculosa, porque só tem duas opções. Ou você vai errar ou você vai acertar. E porque a gente busca alvos maiores do que o nosso stop, quando você acertar, ele vai cobrir os que você perdeu. Entendeu? E aí sim, por isso só precisa ser 50% assertivo, porque quando você ganha mais que você perde. Aí faz total sentido. Então, você não precisa ser muito assertivo. Só que o que eu tô te passando aqui hoje, gente, é muito assertivo, entendeu? É, E eu já vou te falar aqui. Esse método chama ICC. Eu vou colocar aqui no nesse ponto fix. Só um momento. Vamos pegar essa caixinha aqui, branca pra vocês verem. Ok, bora lá, galera. Ó, esse método chama ICC. E o seguinte, por que eu falo que esse método você não precisa. Por que eu falo que a pessoa que realmente vive no mercado não precisa te cobrar? Porque o ICC é um método que eu aprendi com um norte-americano. O nome dele é Sai, eu vou até colocar aqui na descrição do vídeo. Se você entende inglês, ótimo, vai lá ver com ele. Às vezes você vai aprender melhor do que se aprender comigo. O que eu estou fazendo? Eu aprendi com ele uma estratégia muito boa que para mim assim descomplicou Forex de um jeito impressionante. Ele simplificou, fez tudo parecer bobo, literalmente, e é o que está funcionando, entendeu? Tá funcionando para mim. E para muitas pessoas, ele tem um grupo Telegram ali com, não sei, mais de 10 mil pessoas e funciona para todo mundo, entendeu? Todo mundo que aplica, que assiste, que entende, né? E na verdade é muito simples de entender, funciona. ICC é o que? É indicação, indicação, correção e continuação. É isso que significa. Em inglês é Indication, Correction, Continuation. O Sai ensina isso. Então, assim, eu agradeço muito a ele. Por quê? Porque ele é um cara que começou muito humilde. Ele já chegou a dormir no restaurante que ele trabalhava, não tinha casa, tava com pouca grana. Ele sofreu mesmo, assim, o pão que o diabo amassou. E ele não perdeu a fé. E o cara continuou, ele aprendeu e ele, né, juntou uma graninha ali para ele poder começar no Forex. E ele literalmente lucrou milhões. O cara hoje em dia é milionário. E tem 22 anos de idade, o cara é novinho. Ele aprendeu ali, em um ano o cara já era milionário. Então, assim, é uma coisa que funciona para ele, funciona muito bem, funciona para todo mundo que aprende com ele. E eu pensei, uai, e a galera do Brasil, né, que não sabe inglês, como é que eles vão aprender isso aqui? Então, eu vim ensinar o que ele ensina em português para vocês. Então, bora lá, galera.
Deixa eu limpar isso aqui e te explicar mais ou menos como que funciona. Deixa eu fechar isso aqui. Então, beleza. Então, o que que é o método ICC? O método ICC do SAI, ele é indicação, correção e continuação. O que que isso significa? Indicação, eu espero assim que vocês já sabem pelo menos uma coisa ou outra básica do trade, né? Do Forex, termos básicos, mas para quem não entende, o mercado ele funciona de tal forma. Ele tem suportes, resistências e tendências. Então, assim, o que é o suporte? Você vai olhar, por exemplo, aqui na de 4 dias, aqui no Euro USD. Um suporte é um ponto em que um preço bate muitas vezes. Então, por exemplo, aqui ó, aqui ele bateu uma vez, duas vezes, três vezes, quatro. Isso é uma resistência, entendeu? Por que resistência? Porque resistência é tipo um teto. E tá resistência, não tá deixando o preço subir. E o suporte é o chão. Então o preço não está descendo. Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, tocou, 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 tocou. Isso é um suporte. O preço, sempre no gráfico você vai ver suporte, você vai ver resistência, você vai ver tendências, entendeu? Deixa eu dar um limpo aqui para vocês verem melhor. Então, beleza, a gente sabe o que é o suporte, o que é uma resistência. E tendência? Tendência, a gente tem o que? Tendências de alta, que é isso aqui, ó. O preço cria topos acima de topos, fundos acima de fundos, topos acima de topos, fundos acima de fundos. Isso é o que? Isso é uma tendência de alta. Você vê com clareza agora com a setinha? Deixa eu abaixar esse negócio. Aí, ó. Isso aqui é uma tendência de alta. O que é uma tendência de baixa? É o contrário. Aqui, ó. Topos abaixo de topos, fundos abaixo de fundos, topos abaixo de topos, fundos abaixo de fundos, topos abaixo de topos, fundos abaixo de fundos. Beleza? Isso aqui é uma tendência de baixa. E é assim que o mercado movimenta. No máximo vai ter uma região que a gente chama de região de aqui, ó, de acumulação, alguns falam acumulação, outros falam consolidação, que é onde o preço não forma nem topos nem fundos. Ele meio que fica entre duas paredes batendo e voltando, né? Então olha lá, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce na mesma região. Ele não passa, ele não cria topos mais altos, ele não cria fundos mais baixos. Ele fica nessa região. Isso é uma consolidação. Consolidação, nessa estratégia do SAI, a gente não gosta muito de operar. Porém, isso aqui eu estou olhando no gráfico de 4 horas. Talvez se você olhar no de 1 hora, você vai achar uma oportunidade ou outra que dá para você pegar. Porque você sabe onde é o topo, você sabe onde é o fundo que ele vai buscar. Então você constrói seu setup baseado nisso, beleza? Então vamos lá, a gente sabe agora o que? A gente sabe o que é o suporte, o que é resistência, o que é tendência de alta, o que é tendência de baixa. O mercado funciona assim, é muito simples na verdade. Aí o ICC, que é indicação, correção, continuação, o que a gente está buscando? A gente está buscando o que? Deixa eu desenhar de novo ali no Point of Fix. A gente está buscando um negócio bem simples, que é isso aqui, ó. Então, por exemplo, você identificou, você está lá no de 4 horas. Peraí, deixa eu fazer em branco que é mais bonitinho. Então, beleza, você identificou lá no de 4 horas que o mercado está em tendência de alta. O que ele fez? Ele te mostrou o quê? Te mostrou um alto, uma baixa. Essa baixa está mais alta que a anterior. Aí ele te demonstrou uma outra alta. Aí, beleza. O que você tem aqui? Você tem... Deixa eu ver se essa linha é reta. Tá, beleza. Então aqui, ó, você tem uma alta que é mais alta que a anterior, você tem uma baixa que é mais alta que a anterior. Isso aqui você está vendo no de 4 horas, né? O de 4 horas ou de 1 hora, você pode olhar no de 1 hora também. Se você olhar no time frame de 1 hora, você identificou isso aqui, você sabe o que? Isso aqui é uma tendência de alta. O que você está esperando? Você está esperando a indicação. Indicação é o quê? Indicação é isso aqui, ó. Ixi, não funciona quando o Point of Fix está funcionando. Mas deixa eu tentar escrever aqui esse negócio. Tá. Indicação é quando o preço rompe uma resistência, a tendência de alta, ou rompe um suporte na tendência de baixa. Então, beleza. Isso aqui é o que você tem de indicação. Indicação é esse ponto aqui, ó, que você está vendo. Ele foi e rompeu essa alta anterior, criando uma nova alta. Isso é o primeiro passo desse ICC.
Segundo passo, a gente tem o quê? A gente tem a correção, beleza? Então vamos lá. Cadê a nossa setinha de novo? No verde. A correção, o preço vai esperar ele corrigir. Então talvez ele venha até aqui, talvez ele venha até aqui. O que o preço não pode fazer, gente, é ele corrigir abaixo do último fundo. Ele não pode, porque não é uma tendência de alta se ele está fazendo fundos abaixo de fundos. Ou se ele está fazendo fundo igual ao fundo. Ele tem que fazer um fundo mais alto que o fundo anterior. Isso é uma tendência de alta. Ele continua o movimento. Por isso que você não pode entrar afobado. Você não pode ver, o preço subiu acima do último topo, vou entrar aqui. Você tem que esperar a entrada certa. Aí que vai ter uma assertividade boa. Então você espera o passo 2, que é a correção. O preço veio aqui, ó. Ele foi mais alto que o último fundo. Agora você tem que esperar o quê? A continuação. A continuação você faz ela no time frame de 15 minutos, beleza? Então você teve a correção, você viu que já deu aquele fundo, ele já começou a subir, você entra para a vela de 15 minutos e você vai esperar a continuação. Continuação é o quê? Continuação é você ver que o preço já está ou chegando aqui, ó, nesse último topo, ou aqui, por exemplo, se você tiver na de 15 minutos, você vai entender melhor o que eu estou falando. Porque o que acontece? Aqui, por exemplo, ó, isso aqui é uma tendência, né? Isso é uma macro tendência. Eu estou olhando uma hora. Dentro da de 15 minutos, o que você vai ver aqui é isso aqui, ó. É tipo umas mini tendências lá dentro, entendeu? Aqui também você vai ver o preço descendo assim, ó. Ele não desce reto. Ele desce com micro tendências, entendeu? Então, por que eu falo que isso é importante aqui no de 15 minutos? Porque aqui você vai ver isso aqui, ó, o preço descendo assim. Aí na continuação, o momento que ele romper esse último topo aqui, ó, que ele formou na de 15 minutos, você vai ter sua confirmação de entrada. Entendeu? Então, por exemplo, aqui, igual eu falei, aqui é a correção. Aí o preço no 15 minutos, você vai ver isso aqui, ó. Aí, no de 15 minutos, o momento que ele romper esse topo aqui, isso aqui é a nossa continuação. Então você vai entrar aqui, ó. Você vai entrar aqui, no momento que ele rompeu esse último topo. Entendeu? Então, é assim que funciona. É indicação, o preço indicou que ele vai continuar formando topos mais altos que topos. A correção, ele confirma que ele é um fundo maior que o último fundo e ele está buscando liquidez para ter mais força de subida. E aí a continuação, você pega ela no 15 minutos quando ele demonstrar que está rompendo um microtopo ali. Ele está voltando a estruturar em uma tendência de alta. Aí você pega a sua entrada, entendeu? E, gente, literalmente é aquela coisa que às vezes você parece, uai, mas é só isso? É só isso. É só isso que a gente opera. Vou te mostrar uma versão aqui, né? De tendência de baixa. Então vamos lá, de novo. Só para grudar mesmo na cabeça vocês. A gente tem uma tendência no gráfico de uma hora. Formou um fundo, formou um topo, um fundo. Fundo abaixo de fundo, topo abaixo de topo. Beleza? Aí beleza, o que a gente está esperando aqui? Uma indicação. Aqui está a nossa indicação. Aqui é um fundo, ele rompeu o nosso fundo. O que a gente quer? A correção. De novo, o preço não pode corrigir acima do último topo. Ele não pode. Por quê? Porque aí se desconfigura uma tendência de baixa. Ele tem que corrigir abaixo. Abaixo do último fundo. Isso aqui é uma correção saudável. Porque ele buscou a liquidez e tal e vai buscar força para descer. Aí beleza, eu vi aqui. O primeiro passo, indicação, feito. Segundo passo, correção, feito. Beleza? Aí aqui você vai no M15. No M15, o que você vai ver? Igual eu falei. Aqui você vai ver o preço subindo no M15. Assim, entendeu? Para quem opera em M15, você vai achar que você está em uma tendência de alta. E aí você vai pegar a continuação da tendência de alta, você vai se lascar, vai bater seu stop. Por isso que a gente olha em M1 em 1 hora ou 4 horas. Aí o preço foi, subiu aqui, começou a descer de novo. Desceu aqui, ó, subiu, desceu. Aqui, o que a gente viu? Ele rompeu esse último fundo. Então ele demonstrou uma indicação dentro de uma continuação. Então tá tudo alinhado. Aqui sim é a sua entrada, entendeu? Aqui é a sua entrada. Por quê? O preço foi no M15 e rompeu um último fundo da correção. Então você está vendo, pô, é o fim da correção, não vai corrigir mais. Ele está agora quebrando aquela estrutura que a gente chama de break of structure,
que é quebra de estrutura, o que significa. E é quando o preço começou a descer, a criar uma tendência micro de baixa que conflui com a tendência macro de baixa. Entendeu, gente? É bem simples mesmo. Então é isso. Na tendência de baixa é aí que você faz, na tendência de alta aquilo que você faz, e na consolidação eu não pego, não faço nada. Simples assim. Então é isso, gente. O que o SAI ensina é praticamente isso. Eu posso te demonstrar aqui no gráfico. Vamos no de uma hora para vocês verem. Só te mostrar uns exemplos aqui no gráfico, né, para vocês firmar na cabeça. E é isso. Aí eu vou fazer mais aulas sobre isso, repassar outros, né, tem umas confluências a mais que você pode fazer para te ajudar, uns detalhes mais avançados, mas esse simples funciona, entendeu? Esse é o simples que já me fez duplicar a minha conta várias vezes. Esse simples funciona. Então vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Acho que vocês mesmos já conseguiriam ver aqui. Você tem o quê? Uma tendência de alta. Por quê? Temos esses pontos aqui, ó. Deixa eu mudar. Tem um negócio que eu gosto de usar, que é isso aqui, ó. Aqui temos uma alta. Beleza? Aqui temos outra alta. Aqui temos um fundo. Pera aí, isso aqui tem que fazer o contrário. Tem que fazer da esquerda para direita. Pro fundo. Aí, ó. Fundo. Aqui temos o quê? Temos outro fundo. Então, beleza. Ó, você tá aqui. E ó que o mercado, assim, você tem que entrar quando você vê clareza, gente. Não é a qualquer momento. Então, por exemplo, aqui tem esse topo, beleza? Então você vai, desenha uma linha aqui nesse topo. Cadê o fundo? O fundo esse aqui. Ou você pode considerar até esse aqui um fundo. Esse aqui foi tipo uma coisa para estopar a galera. Que ele enganou. Fingiu que estava descendo e não estava. Ele só enganou a galera. Então o fundo mesmo é esse aqui, ó, um suporte. Porque ele tocou duas vezes no mesmo lugar. Então esse aqui é seu suporte. Aí beleza, temos suporte. O preço, o que ele fez? Ele rompeu esse último topo. Isso é o que pra gente na nossa estratégia? Isso é uma indicação. Ele está indicando que ele vai continuar subindo. Aí você espera o quê? Você espera a correção. Corrigiu. Beleza, corrigiu até aqui. Ele criou um outro suporte. Ó. Você viu que ele tocou 3 vezes aqui nessa região? Então ele está demonstrando o quê? Que ele não vai passar daqui. Tipo, se ele passar, beleza, reverteu. Você não vai nem ter entrado. Esse é o bom de você esperar todos os gatilhos. Você não vai entrar em uma coisa nada a ver. Você vai entrar quando ele confirmar tudo que tem que confirmar. Então teve indicação, o preço desceu, aqui ele bateu, demonstrou um suporte. Isso é uma confluência a mais ainda. Que ele está em uma região de suporte que ele não vai passar. E aí o que ele fez? Subiu. Só que, o que a gente espera? A gente espera, ó, indicação, correção, continuação. Continuação é o quê? Continuação é quando ele começa a demonstrar que ele vai romper a estrutura de descida numa subida, aqui na tendência de alta. Então vamos lá no 15 minutos. Vamos ver se eu acho onde a gente tá. Porque toda vez que muda o time frame, esse negócio me joga pra fora. O trem, cadê? E agora, gente? Será que era aqui? Não, acho que não era esse. Era pra tendência de alta, então vou voltar aqui um pouco. Que eu acho que era aqui atrás. Isso que é o ruim do TradingView fazendo isso. Você desenha um negócio, aí você muda de time frame, ele te joga lá longe. Deixa eu ver aqui. Se eu acho esse negócio. Aqui, ó. Achei. Então, beleza. Viu? Aqui é o suporte que a gente fez ali. Então, ele bateu uma, duas vezes. Desceu, subiu. É aqui mesmo. Então, aqui, ó. Deu indicação. Preço subiu. Pum. Indicação. Correção. Ele desceu mais ou menos até aqui. Beleza? Aí, o que ele fez aqui? Ó? Igual eu falei, a correção, ela funciona igual microestruturas, né? De baixa. Para quem não olha uma hora, vai falar, nossa, a tendência reverteu. Isso aqui é uma tendência de baixa. Aí, bobo vai e pega aqui de venda. Aí é estopado, entendeu? Ou pega aqui de venda. O negócio não vai chegar longe, vai estopar. Por quê? Na macro, isso não é uma tendência de baixa. Então, a correção acontece. Estruturinhas assim, ó. O que você tem? Você tem
Agora você tem isso aqui, ó. Você tem um topo abaixo de um topo, um fundo abaixo de um fundo, um topo abaixo de um topo, um fundo abaixo de um fundo. Quando que você vai entrar comprado aqui? Quando o topo romper o último fundo. Então, por exemplo, aqui, ó, você pode pôr igual aqui, ele deu uma quase enganadinha, mas não, ele estava certo. Aqui o preço fez a correção, ele fez topos, né? Aqui, ó, desenho aqui, ó, esse é um topo, isso aqui é um topo, isso aqui é um fundo, isso aqui é um fundo. Isso aqui é tudo na correção, gente, não esquece. Aí beleza, o que ele fez? Ele subiu até o mesmo topo anterior, desceu, formou o quê? Formou um fundo mais alto que o último fundo. Aí você já começa a ficar veaco, peraí, ó, o preço está começando a voltar para continuação. Aí o que ele fez? Formou um topo, aqui ó, esse topo aqui ó. Esse topo, ele passou do último topo, ele rompeu. Aí sim, aqui seria a sua entrada. Então você pega uma entrada long, você vai pôr aqui. Ó, o seu stop loss, eu gosto de pôr ele abaixo do meu último fundo. Entendeu? Você põe um pouco abaixo. Aí o seu target, você põe o dobro. Então você mediu aqui um, ó, você põe mais ou menos o dobro ou o triplo. E olha pra você ver. O preço quase estopou a gente, porque ele queria, né, capturar mais liquidez. Então ele deu uma falsa indicação aqui, mas ele voltou porque ele tinha que fazer. Por quê? Porque é a macro que manda. Então ele veio aqui, não te estopou, não teria te estopado, teria chegado perto. Talvez a pessoa no desespero, impaciente, vai e fecha no prejuízo. Eu não, eu espero. Olha lá. Cara, o momento que você desenhou onde é o seu TP e o seu stop loss, fecha o gráfico, não olha. Espera bater um ou outro, entendeu? Tem alguns momentos, igual, se você vê que está indo muito a seu favor, não tem como se acertar certinho o topo que o negócio vai chegar lá e vai bater. Então, às vezes, se ele estiver lá pertinho, você já pode fechar no lucro, entendeu? Ou se você vê, peraí, o gráfico, as velas estão me demonstrando um padrão de reversão. Aí você fecha lá no topo, no seu lucro e evita ele voltar. Isso aí eu vou estar te ensinando em outros vídeos, como que você vai identificar reversão. Só que por enquanto, isso aqui que eu estou te ensinando, gente, já é para você virar muito mais assertivo. E até porque, olha aqui, ó, aqui teria batido o nosso TP, olha aqui, ó. Bateu, pronto. Fechou no lucro. Primeira operação sua aí no lucro. Por quê? Porque você seguiu indicação, correção, continuação. Simples assim. Entendeu? Vamos ver se tem algum outro exemplo. Ó, se você for olhar, beleza. A gente pegou esse movimento até aqui, ó. Isso aqui, se você olhar de volta do macro, isso aqui era o nosso topo o nosso topo antigo, né? Esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o nosso topo antigo. Aí a gente esperou a correção, aí a gente esperou a continuação. Ele formou depois esse topo. O que a gente espera? Isso aqui foi a nossa indicação. Ele indicou que ele foi ainda fazer topos mais altos que o último topo. Então a gente já lucrou aqui e nessa de ele lucrar ele já criou outra estrutura pra gente. Ele indicou que ele ia subir. Aí beleza, ele demonstrou topo acima de topo, ele fez uma correção, a correção desceu até aqui e aí ele formou o que? A indicação, a continuação, né? Porque ele corrigiu, agora ele tem que indicar. Aí igual eu te falei, olha, na M15 parece uma estrutura de baixa, parece uma tendência de baixa. Aí o que você vai olhar aqui? Você vai ver onde que foi o último topo na tendência de baixa, por exemplo, aqui, ou talvez se você quer ser mais minucioso, você pode falar que o último topo foi tipo aqui, ó. Normalmente eu gosto de considerar os topos quando tem mais velas, da cor de verde, por exemplo, igual aqui. Subiu, 4 velas aqui praticamente. Esse foi um topo forte. Aí o preço desceu. Aqui só teve uma vela. Aqui teve duas, então vamos pôr aqui, ó. Esse foi o último topo, vamos considerar. O que a gente vai esperar no M15? A gente esperar o preço reverter essa queda para uma subida a favor da macro tendência. Então ele veio aqui, ó, criou esse topo igual a esse último fundo, esse último topo, criou outro topo um pouquinho mais alto. Aí esse aqui, ó, esse topo rompeu aquele último aqui embaixo. Beleza? Ele rompeu. Se você quiser esperar um pouquinho mais, você espera ele romper esse topo aqui também, ó. Rompeu aqui, ó, pronto. Aqui é a nossa entrada. Então você vai na long position, clica aqui. Aí aqui o que você vai fazer? Normalmente eu gosto de pôr abaixo do último fundo, né? E aqui você vai fazer o dobro. Então, 2 mais ou menos.
beleza. O preço chegou ali perto, ó. Você já fechou no lucro. Então funciona demais, gente. Funciona demais. E aqui você vê, ó, nem bateu no stop loss. Nem bateu. E chegou o quê? Nem na metade direito ali. Então é assim que funciona o ICC, gente. É muito simples, sim. É, vê a aula de novo se você não entendeu alguma coisa. E qualquer coisa, manda nos comentários aí sua dúvida, que eu vou estar respondendo no próximo vídeo. Eu posso fazer também alguns YouTube Shorts aí para explicar coisas mais rápidas. E é isso. É um agradecimento especial aí pro Sai. Eu vou estar marcando aí o YouTube dele aí para vocês na descrição, pra vocês darem uma olhada. Caso você entenda inglês, quiser aprender com ele também. E qualquer coisa que ele criar de novo, que ele repassar, eu vou estar repassando aqui para vocês também. Mas é isso, gente. É muito simples. Com o que vocês têm aqui já dá para lucrar, já dá para você ser assertivo e começar a ver o que é realmente viver de Forex. Então, até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado aí. E deixa seu like, curte aí, comenta qualquer dúvida aí, ou até se você gostou do vídeo ou não. E se inscreva, beleza? Aqui, igual o sai, né? Igual eu falo, não faz sentido eu cobrar por alguma coisa que eu recebi de graça. Então aqui vai ser totalmente gratuito. Tudo que ele repassar, tudo que eu ver dele eu vou repassar para vocês. Tudo que eu aprender a mais também como Confluência, até além dele, que eu ver que funciona, eu vou estar repassando aqui nesse canal. E tudo gratuitamente para você estar aprendendo a viver no mercado. Beleza, gente? Muito obrigado aí e até o próximo vídeo.